Milionário fica em choque ao ver filho dançando com mendiga negra e descobre segredo. Naquela noite luxuosa, a mansão de Marcelo Santoro estava em plena festa repleta de luzes brilhantes e risos altos. A música pulsava e os convidados, adornados em trajes extravagantes, dançavam como se o mundo estivesse perfeito. Mas a verdadeira cena que cativou os olhares estava longe do glamour e da ostentação. Marcelo, com sua imagem impecável e uma fachada de bilionário bem-sucedido, se encontrou em um canto, observando o filho Davi. Davi era um jovem autista, frequentemente fechado em seu universo particular. Mas naquela noite, ele dançava. Sim, dançava. E não era uma dança qualquer. Ele girava e se movia de forma desinibida, como se cada batida da música o libertasse das amarras do mundo que frequentemente parecia tão hostil. E junto a ele, uma jovem de pele negra, com um sorriso que brilhava mais do que todas as luzes da festa. Lara, uma mendiga que Marcelo nunca imaginou ver ali, era sua parceira de dança. A cena era estranha e desconcertante. O bilionário começou a sentir um nó na garganta, iniciando seu habitual julgamento cruel. Ele pensou no quanto a presença de Lara manchava a imagem perfeita que sempre buscou. Mas à medida que Davi rodopiava com ela, o sorriso no rosto e uma energia contagiante, Marcelo se viu preso naquela dança. Algo na essência de Lara parecia tocar uma corda dentro dele, e ele se perguntava: quem era essa garota? Após a festa, a curiosidade consumiu Marcelo. Ele começou a investigar. Descobriu que Lara era filha de Camila Andrade, uma mulher desaparecida após denunciar um político corrupto, César Rezende. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Enquanto a imagem de Camila se tornava mais nítida, a lembrança de sua vida, marcada por escândalos e silêncios forçados, tomava conta de sua mente. Esse novo conhecimento trouxe uma onda de culpa. Como um homem de poder, ele nunca havia se preocupado com as injustiças que permeavam seu mundo. Lara, tão vibrante, tão livre, poderia ser a chave que abrisse a porta para um relacionamento mais profundo com Davi, que lutava sozinha contra barreiras invisíveis. Uma conexão genuína com alguém que vive às margens da sociedade poderia ajudá-lo a emergir de sua solidão. No entanto, as sombras também aumentavam. A investigação o levou a cruzar caminhos perigosos. Aqueles que queriam silenciar a verdade o observavam, e Marcelo começou a perceber que ele estava colocando sua vida e a de seus entes queridos em risco. Mas a urgência por justiça e a necessidade de proteger Lara e Davi eram mais importantes que sua própria segurança. O clímax da festa retornou com forte intensidade. Numa reviravolta, uma ameaça se aproximava, como um trovão em um céu limpo. Marcelo precisava agir rápido. Aquela ocasião que parecia uma simples festa, agora era o epílogo de algo muito maior. Ele se preparou para enfrentar o poder que oprimia os vulneráveis e que mais estava disposto a perder. Com o coração disparado e a adrenalina à flor da pele, ele decidiu que era hora de expor as mentiras escondidas. Mas a verdade tem suas próprias consequências. Quando o público se virou, ele percebeu que a liberdade pode custar caro.
Davi e Lara estavam em perigo. E o que era uma celebração, agora se tornava um campo de batalha. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A música ainda pulsava na mansão de Marcelo, mas uma sombra estava prestes a se desfazer daquela atmosfera vibrante. O momento parecia congelado quando Marcelo percebeu que Lara estava cercada por um grupo de convidados. Olhares desconfiados saboreavam a cena inusitada. O sonoro murmúrio de reprovação começou a ecoar, como se eles três fossem os protagonistas de um espetáculo de escândalo. Davi girou mais uma vez, alheio a tudo. Mas então um grito cortou o ar. Cuidado! Uma mulher de vestido vermelho gritou enquanto corria em direção a eles. O coração de Marcelo disparou. Ele mal teve tempo de entender, quando um estrondo ensurdecedor tomou conta da festa. Uma explosão! As luzes piscaram e um jorro de faíscas iluminou o espaço. As pessoas gritaram. Um caos instaurou-se. Marcelo agarrou Davi com força, enquanto tentava manter o olhar em Lara, que estava agora paralisada diante do terror que havia se desenrolado. Os rostos se tornaram pálidos e o cheiro de fumaça invadiu a sala. Marcelo sentiu o aperto no peito crescer. Mas então, a mulher que havia avisado tornou-se mais insistente. Com um gesto firme, ela se aproximou de Lara e, com um olhar cúmplice, sussurrou algo que só a jovem pudera ouvir. Uma verdade que parecia carregar o peso do mundo. Lars, ao ouvir, ficou branca como uma folha. Não pode ser, ela murmurou, as lágrimas ameaçando escapar. A festa, que antes parecia estar no auge, descambou em um pesadelo. Enquanto as pessoas corriam em pânico, Marcelo estava paralisado. Que verdade poderia ser tão devastadora? Ele se aproximou de Lara, colocando a mão em seu ombro, mas ela se afastou, os olhos cheios de confusão. Lara, o que você sabe? Questionou. Mas a jovem estava em outro mundo, ainda absorvendo. O que acabara de ouvir? A mulher de vestido vermelho não tinha ido embora. Ela estava na esquina da sala, com um olhar intenso. Eu sou amiga de sua mãe, Lara. Ela precisa saber. O coração de Marcelo pulou. Que mãe? Foi quando um grito cortou tudo novamente. Era Davi. Ele tinha se afastado e estava perto da janela, com um olhar aterrorizado. Parai! Ele chorou, a voz ecoando em meio ao caos. Olha lá! Marcelo virou-se. Uma limusine preta estava estacionada do lado de fora, com janelas escuras, e, aos olhos de todos, um homem saiu de lá, que Marcelo conhecia bem. César Rezende, o político corrupto. Com um olhar frio, ele caminhou com segurança em direção à festa. O silêncio tomou conta em meio a gritos e correria. A presença dele era como um peso, uma revelação que deveria ter ficado enterrada. O que ele estava fazendo ali? Mais e mais rostos foram se virando. Energia elétrica no ar.
Todo mundo sabia quem ele era e, mais importante, do que ele era capaz. O choque foi certeiro. Marcelo sentiu cada batida do seu coração. Uma verdade devastadora se desenrolava. E ele percebeu que não sabia quem eram realmente aqueles em sua vida, ou até mesmo o que significava essa luta por justiça. Lara, Davi e agora César Rezende, todos entrelaçados numa teia de segredos e mentiras. Marcelo, você precisa escolher. A mulher de vermelho disse: sua. Voz firme agora. Você está no lado certo ou errado disso tudo? Uma pergunta que ecoou em sua mente. E enquanto o mundo ao redor deles se tornava um campo de batalha, Marcelo se viu diante da maior escolha de sua vida. O que ele estava disposto a sacrificar por aqueles que amava? A liberdade tinha um preço, e agora ele precisava decidir: proteger Davi e Lara ou enfrentar César? As luzes da festa piscavam e a fumaça espessa obscurecia a visão. Mas a verdadeira luta estava apenas começando. O silêncio pesado que se seguiu à chegada de César Rezende envolveu a mansão como um manto sombrio. As luzes tremulavam, lançando sombras dançantes nas paredes. Mas a tensão no ar era palpável. Marcelo sentiu um frio na espinha. O que ele deveria fazer agora? A presença do político corrupto era como uma lâmina afiada, cortando os fios da festa e revelando uma verdade dolorosa. Pai! Davi gritou, puxando Marcelo pela camisa. O medo estava estampado em seu rosto. E ele olhava ao seu redor, atordoado. Lara observava a cena, como se estivesse presa em um sonho, seu sorriso desaparecendo à medida que a realidade se tornava opressiva. César se adiantou. Os passos seguros e autoritários. A multidão o observava, alguns murmurando em reprovação, outros sem conseguir desviar o olhar do homem que tinha uma longa lista de inimigos. Marcelo precisava agir, proteger Davi e Lara. Mas como? Que você quer, César? Marcelo berrou, tentando manter a voz firme, embora dentro dele um turbilhão de emoções o consumisse. Você sabe bem o que estou aqui. E quem trouxe a garota até você? César respondeu, olhando de Lara para Davi. Um sorriso que não alcançava seus olhos se espalhou por seu rosto. Talvez você tenha se esquecido que conheço todos os segredos dessa cidade, Marcelo. Davi, a princípio atônito, finalmente conseguiu reagir. Você sabe alguma coisa sobre minha mãe? Sua voz tremia e a inocência em seus olhos se transformava em desespero. As palavras cortavam fundo e Marcelo sentiu o aperto no peito. Lara se afastou, a realidade começando a colidir com sua bravura anterior. O que está acontecendo? Ela sussurrou, a incerteza transparecendo em seu rosto. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luz irrompeu nas janelas. Um carro bombástico passou, e a janela da mansão estourou em pedaços, como se uma bomba tivesse sido lançada no meio da festa. O grito coletivo ecoou, enquanto a temperatura do desespero subia. Marcelo instintivamente puxou Davi e Lara para mais perto de si. O vidro estilhaçado e a fumaça começaram a encher o ambiente. Então, no olho daquela tempestade, a mulher de vestido vermelho apareceu novamente, sua presença quase etérea. Eu tinha que te informar, Lara, ela gritou, cortando o caos com sua voz. Sua mãe não morreu,
Ela está viva, mas mantém-se escondida por sua própria segurança. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Lara. O quê? Como você sabe disso? A jovem indagou, sua voz se quebrando. O olhar da mulher era firme, como se ela transportasse o peso do mundo. Porque eu sou a única que ainda a encontra. E Lara, sua mãe, está desesperada por sua ajuda. Eles a mantêm em segredo, mas não pode demorar muito. As palavras da mulher ressoavam enquanto a mansão continuava a mergulhar em tumulto. Marcelo, paralisado entre a revelação e o perigo crescente, percebeu que suas escolhas não afetavam apenas a ele. Agora ele era parte de algo muito maior. A verdade estava se desvelando em cascata e, com isso, os laços entre eles. Estavam em um teste. César vai atrás de você, Lara. A mulher de vermelho acrescentou, como se a urgência das palavras estivesse carregada de um novo peso. Ele sempre soube. E sua mãe? Isso tudo se conecta de uma maneira que você não pode imaginar. As peças começaram a se encaixar na mente de Marcelo. Mas a revelação trouxe mais perguntas que respostas. O que mais estava escondido? Como eles iriam enfrentar César e as forças que ele controlava? O pânico reinava. Davi tremia. Lara estava congelada de choque. E Marcelo, ele precisava reagir. Mas o quê? O tempo era curto e a segurança deles estava em jogo. Eles estavam num novo setor de um jogo desconhecido. Mas, antes que ele pudesse pensar, o novo estrondo ecoou. Marcelo olhou pela janela e viu uma figura familiar. Era Camila, sua mãe, aparecendo entre a fumaça e os destroços. O que ela estava fazendo ali? A cena era desesperadora e a adrenalina corria como um rio em seu corpo. Ele nunca estivera tão próximo da verdade. Mas o que isso significava para todos eles? O que mais estava a caminho? E, acima de tudo, até onde Marcelo estava disposto a ir por aqueles que amava? O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo para sempre. O silêncio pesado que se seguiu à chegada de César Rezende envolveu a mansão como um manto sombrio. As luzes tremulavam, lançando sombras dançantes nas paredes, mas a tensão no ar era palpável. Marcelo sentiu um frio na espinha. O que ele deveria fazer agora? A presença do político corrupto era como uma lâmina afiada, cortando os fios da festa e revelando uma verdade dolorosa. "Pai!" Davi gritou, puxando Marcelo pela camisa. Um misto de medo e confusão em seu olhar. Ele estava visivelmente atordoado. Larinha observava a cena com um semblante inquieto. O sorriso que antes brilhava, agora desaparecendo em meio ao terror iminente. César avançou como um predador, cada passo ecoando na sala cheia de gente. A multidão estava tão paralisada quanto Marcelo, mas aos poucos, murmurinhos de reprovação começaram a se espalhar. Ele precisava agir, precisava proteger Davi. E Lara? Mas como? O que você quer, César? Marcelo berrou, tentando manter a voz firme, mesmo que as batidas de seu coração parecessem querer escapulir. Você sabe bem o que estou aqui. E quem trouxe a garota até você? César respondeu, lançando um olhar entre Davi e Lara. Um sorriso cínico se espalhou por seu rosto, como se a cena fosse um jogo. Talvez você tenha se esquecido que conheço todos os segredos dessa cidade, Marcelo. Davi, começando a entender a gravidade da situação, balbuciou. Você sabe alguma coisa sobre minha mãe?
O desespero em sua voz cortou forte, levando a frieza a todo o ambiente. Desculpe pela bagunça, mas essa festa estava boa demais para ser verdade. César disse, seu tom despreocupado contrastando com a gravidade do momento. Lara, afastando-se em choque, murmurou, o que está acontecendo? E antes que alguém pudesse responder, uma explosão de vidro e luz rompeu na janela. Um carro bombástico passou ao lado e a janela da mansão estourou em estilhaços, como se uma bomba tivesse sido lançada. O grito geral ecoou e o pânico começou a se espalhar. Marcelo agarrou Davi e Lara com força. Enquanto o chão parecia se desfazer sob seus pés, a mulher de vestido vermelho surgiu novamente entre a confusão. Seu olhar intenso cortando a poeira do caos. Lara, é muito pior do que você pensa. Sua mãe não está apenas viva, mas ela está conosco agora. As palavras da mulher caíram como uma bomba. Lara parou, a pele pálida como um lençol. Como? Como assim? Sua voz mal conseguia sair, a realidade a atingindo como uma maré. Do seu lar! Ela está próxima, mas não pode se revelar ainda. Eles estão vindo atrás dela! A mulher gritou, mas o som de seu aviso foi quase sufocado pelo alvoroço. Marcelo olhou pela janela e viu algo terrível. Um grupo de homens armados surgiu, cercando a mansão. Um deles, alto e imponente, segurava uma arma com firmeza. O coração de Marcelo disparou. A mulher de vermelho se virou para ele e disse: você precisa decidir, proteger Davi e Lara ou salvar Camila. É um jogo sujo e vai exigir tudo de você. E naquele meio tempo, uma sombra passou pelo rosto de Lara e um brilho ofuscante tomou conta do ambiente. Diante deles, uma silhueta familiar surgiu. Uma figura que Marcelo nunca esperava ver de novo. Sua ex-esposa, tomando a frente como se fosse a salvadora da pátria. Marcelo, Davi e Lara, o tempo está se esgotando! Gritou ela. Os olhos ardiam em determinação. César não pode saber que estou aqui. Um frio percorreu a espinha de Marcelo. Tudo o que ele achava que sabia sobre sua ex-esposa estava começando a se desfazer como um castelo de cartas. Que segredos ela guardava? Que vínculo ela tinha com Camila? A realidade colidia em uma montanha de incertezas. O caos reinava, mas o choque era ainda maior. As linhas entre quem eram amigos e inimigos se tornavam cada vez mais turvas. O passado e o presente estavam entrelaçados em um emaranhado que precisava de respostas. Por que Camila estava escondida? E como sua ex-esposa se encaixava nisso tudo? Antes que pudesse formular mais perguntas, um disparo ecoou. A adrenalina disparou e a cena ficou em câmera lenta. Lara gritou. Davi se encolheu e Marcelo só podia pensar em proteger seus filhos. Apenas um pensamento cruzava sua mente. Até onde ele iria por eles? E quando a culpa e as verdades fossem reveladas, quem realmente se salvaria nesta luta por vivência e identidade? A verdade estava prestes a desmoronar, e como uma tempestade que se aproxima, eles estavam prontos para o impacto. Quebra-cabeça ou não, a vida que Marcelo conhecia estava prestes a mudar para sempre. O silêncio pesado que se seguiu à presença de César Rezende envolveu a mansão como uma tempestade prestes a desabar. A tensão era palpável e Marcelo sentiu um frio na espinha.
O que ele deveria fazer agora? Com Davi e Lara ao seu lado, o pânico começou a tomar conta deles. Pai! Davi gritou, seu olhar impotente transmitindo todo o medo que ele sentia. Lara, ainda paralisada, mal conseguia processar a situação. Marcelo olhou para a mulher de vestido vermelho, mas ela parecia tão perdida quanto ele. Olhos arregalados, sem saber como reagir, César avançava como um predador. O sorriso cínico em seu rosto fazia Marcelo estremecer. Você sabe bem o que estou aqui, e quem trouxe a garota até você? Ele insinuou, olhando para Lara, como se estivesse intuído todos os segredos. Justo nesse momento, o caos se desfez em um grito ensurdecedor. Cuidado! Uma voz feminina, quase familiar, cortou o ar. Era Camila, sua ex-esposa, que emergiu entre a fumaça como uma visão do passado. Os olhos de Lara se arregalaram e sua expressão de choque se transformou em confusão. Camila, o que você está fazendo aqui? Marcelo questionou, o coração disparando no peito. O que sua ex-esposa tinha a ver com tudo isso? E por que ela parecia mais assustada do que nunca? Precisamos sair agora! Camila gritou, com a voz trêmula. Eles estão vindo atrás de mim, e você precisa proteger as crianças. Enquanto falava, houve um estampido alto, e o vidro de outra janela estourou. O som da ruptura ecoou como um golpe. Marcelo sacudiu a cabeça, tentando reunir seus pensamentos. O que estava acontecendo? Ele olhou para Davi e Lara, os dois atordoados, e uma nova onda de proteção invadiu seu coração. Vá! A mulher de vermelho gritou para Lara. Você precisa saber a verdade. Mas antes que alguém pudesse reagir, César deu um passo à frente, seu olhar penetrante. Você não deveria ter vindo aqui, Camila. Acha que pode fugir de mim? Acha que pode proteger sua filha? O tom dele era veneno, uma promessa de dor. Nesse instante a atmosfera virou. Uma expressão de desespero se instalou no rosto de Camila. Eu não tive escolha. Você não entende. Ela pode ser a chave, a única que pode revelar tudo. Um arrepio correu pela espinha de Marcelo. Quantas verdades estavam escondidas? E Lara? O que sua mãe significava para toda essa história? Mas o impacto do que estava acontecendo superou tudo. Então, como se o universo tivesse conspirado, um fogaréu iluminou o céu. Um grupo de homens armados irrompeu pela porta da frente. A entrada da mansão se transformou em um campo de batalha. E as vozes foram sendo engolidas em meio ao desespero. Corra! Marcelo gritou, pegando Davi pela mão e puxando Lara junto a si. Mas enquanto corriam, uma explosão de luz tomou conta do lugar. A televisão estava ligada e uma reportagem ao vivo começou a passar. O rosto de Camila aparecia na tela, acompanhada de uma chamada bombástica. Filha de político corrupto desaparecida. Marcelo parou no meio do caminho. Não pode ser! Ele sussurrou. A revelação o atingindo como um golpe. Lara era a chave para a verdade de sua mãe. Mas o que mais havia ali? Você sempre soube. A mulher de vermelho expressou, com um olhar de dor. Eu disse que sua mãe estava em perigo. A mídia pode ser a única chance de expor César. No fundo dos olhos de Lara, uma centelha acendeu. Você sabe de tudo, não sabe? O que mais você está escondendo de mim? Uma reviravolta insana começou a tomar forma. E Marcelo percebeu que os laços entre eles não eram o que pareciam. As verdades eram mais complexas. E as partes de suas vidas se entrelaçavam de maneiras perigosas e inesperadas. O coração de Marcelo disparou e uma pergunta ecoou em sua mente. Eles poderiam encarar essa tempestade juntos ou estariam prestes a perder tudo?
Com o mundo desmoronando ao seu redor, um pensamento chocante assolou Marcelo. E se tudo isso fosse parte do plano de César? E se ele tivesse orquestrado não apenas o desaparecimento de Camila, mas também manipulasse a vida de todos eles? O cortejo de revelações estava apenas começando, e a única certeza que Marcelo tinha era que ele precisava agir rápido, antes que tudo se despedisse em chamas. O impacto da explosão ainda reverberava no ar, misturando-se ao grito desesperado da mulher de vermelho, enquanto Marcelo tentava processar tudo. A imagem de Camila na televisão dançava em sua mente, mas o momento não parava. Outra explosão, outra janela estilhaçada. E o caos agora parecia ser uma sinfonia de desespero. "Temos que sair agora!" gritou Camila, puxando Lara pela mão. Davi estava paralisado, com os olhos arregalados, e Marcelo sentia o suor escorrendo pela testa. O pânico crescia, pulsando como um tambor em seu coração. Ele precisava manter a calma, mas o mundo ao seu redor parecia prestes a desabar. "Mas e você?" Marcelo questionou, olhando para Camila. "Nós não podemos deixá-la." O instinto de proteger sua família falou mais alto. Mas as engrenagens da realidade se moviam rapidamente. "Eu não sou uma opção agora. Protejam-se." Ela estava em modo de sobrevivência, mas algo na urgência em sua voz fez Marcelo hesitar. Uma dúvida atormentava-o. Seria essa a verdadeira Camila? Os segredos que ele pensou ter enterrado estavam ressurgindo como monstros. Nesse instante, um intenso clarão iluminou a sala e sons de passos firmes se tornaram audíveis. É tudo parte do plano? Ele não tinha certeza. A mulher de vermelho, que até então havia se mostrado uma aliada, agora parecia ansiosa e alerta. "César, sente o cheiro, o medo! Vocês precisam ir!" A urgência em suas palavras não passava despercebida. Então, como um soco no estômago, um grito cortou o ar. "Marcelo!" Era Davi, a voz tremendo, apontando para algo no chão. Quando Marcelo se virou, seus olhos vaguearam até um corpo jato, caído no meio da sala. O mundo se desfez em um estilhaçar de certezas. Era um dos capangas de César, estendido, uma mancha de sangue se alastrando pelo chão de mármore. Ele estava aqui!" Davi balbuciou, a compreensão de que a luta era real. Agora o atingindo totalmente, o instinto de Marcelo foi ativado. "Todos, vamos!" Ele puxou Davi e Lara, e a família começou a correr. Porém a mulher de vermelho hesitou. "Não sigam, esperem!" gritou, seus olhos fixos na sala, buscando por algo. E então, com um movimento rápido, ela se viu perto do corpo caído. "E agora você vai fazer o quê?" A mulher indagou, em um tom cortante. Mas antes que Marcelo pudesse perguntar o que estava se passando, ela se abaixou, como se vasculhasse algo nas roupas do capanga. "Não vale a pena!" Marcelo tentou gritar, mas a mulher espalmou as mãos no peito dele, seu olhar penetrante segurando a atenção dele. "Você não faz ideia do que está acontecendo? Não faz?" O tom de sua voz era intenso. E então ela puxou algo de dentro do casaco do homem caído. Um colar com pingente de família. O rosto de Marcelo quase desmoronou. Aquela joia! Ele reconheceu. Era a mesma que Camila usava quando se conheceram. O estômago se revirou. A mulher de vermelho ergueu o colar, como se fosse uma prova mortal de algo muito maior. "César, ele colocou uma armadilha. E você não é o único que serve a ele." "Como assim?" Marcelo perguntou, sua voz agora um sussurro. O horror se acumulava em sua mente. Cada nova informação parecia um novo golpe. E se
tudo isso estivesse sendo manipulado? Que, se ele fosse parte de um plano maior, algo que nunca poderia ter imaginado? Você pensou que estava longe da verdade, mas você faz parte dela. Não só em relação à sua ex-esposa. Você também está dentro da teia. A mulher cuspia as palavras como se fossem veneno. Davi estava em choque. Mas Marcelo se sentia em um turbilhão. O que está acontecendo? O que você quer dizer? E antes que ela pudesse terminar, um grito estourou pelo ar. As portas da mansão foram arrombadas e um grupo de homens invadiu. Todos olhando para Marcelo e sua família com uma fúria indomável. César mandou um recado. Mãos! Atenção, aquecendo como uma tempestade! Marcelo olhou para a mulher de vermelho que parecia pronta para enfrentá-los. Agora você precisa fazer sua escolha, Marcelo. Proteja-os ou, bem, as consequências vão doer mais do que um tiro. A sala estava prestes a explodir e no meio do caos absoluto. Marcelo percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O que eu vou fazer? Ele pensou, e a dúvida se instalou novamente. Seria a última vez que veria Davi e Lara, ou seus medos estavam prestes a se tornar realidade. O destino de todos estava nas mãos dele, mas ele não tinha certeza se conseguiria salvar aqueles que amava. O impacto da explosão ainda reverberava no ar enquanto Marcelo tentava processar tudo. Ele olhou rapidamente para Davi e Lara. As expressões de medo e confusão dando uma certeza aterrorizante de que o tempo era curto. Ele precisava agir rápido. Vamos, agora! Ele gritou, puxando os dois. Mas a mulher de vermelho, agora uma figura quase sobrenatural no meio daquele caos, agia como se estivesse presa a algum tipo de visão. Não! Você não entende! Preciso encontrar... Ela estava desesperada, se movendo freneticamente em direção ao corpo caído. Marcelo hesitou. O que mais você está escondendo? Temos que sair! O tom de sua voz era um misto de pânico e urgência, mas ela não ouvia. A mulher, com as mãos trêmulas, retirou uma pequena caixa do interior. Do casaco do capanga caído. Assim que a abriu, uma luz radiante irrompeu, ofuscando tudo ao redor. Não! Gritou Davi, tapando os olhos. Lara ficou paralisada, como se a realidade se desfizesse diante dela. Marcelo estava prestes a puxá-los para longe, quando uma onda de energia elétrica pulsou pela sala, fazendo as luzes da mansão tremularem e o chão tremer. E então, de dentro da luz, uma figura surgiu. Uma mulher que foi ao encontro de Camila. Marcelo ficou em choque. Era outra Camila! E as duas se encaravam como se compartilhassem um segredo que ele jamais poderia imaginar. Era como se um novo nível de terror tivesse sido adicionado àquela noite já insana. Você conseguiu! Você trouxe ela de volta. A mulher de vermelho exclamou, lágrimas escorrendo por seu rosto. O reconhecimento foi instantâneo, enquanto Marcelo lutava para processar a nova revelação. Aquela mulher era idêntica à mãe de Lara, Camila Andrade. Como você pôde fazer isso? A mulher estava furiosa, mas ao mesmo tempo era uma imagem de alívio. Você não deveria ter ficado tanto tempo fora. A verdade precisa ser revelada. Revelar? O que você quer dizer? Você é uma versão mais jovem dela? Marcelo perguntou, sua mente entrelaçando confusão e medo. A sala estava um inferno de gritos e fumaça, mas agora, com o choque de ver a outra Camila, tudo parecia ainda mais surreal. A nova mulher olhou para ele e apontou com determinação. Você precisa entender o que aconteceu com minha mãe, o que César fez. Tudo está interligado. E você, Marcelo,
Você está no meio disso tudo! Nesse instante, um novo grito ecoou. É isso! Eles estão invadindo! Mais homens armados apareceram, e a atmosfera, já pesada, tornou-se sufocante. A mulher de vermelho virou-se para Marcelo, olhando nos olhos. Seu tom agora urgente e grave. Você precisa escolher, Marcelo. Essa é a sua chance de mudar o destino de todos nós. Mas antes que ele pudesse optar por uma ação, a explosão que varreu a sala aumentou em intensidade. E a nova Camila caiu ao chão, seguida pela mulher de vermelho. O horror tomou conta de Marcelo. Ele estava impotente, vendo os dois corpos se esticarem, tentando entender o que estava acontecendo. Como se o tempo tivesse desacelerado. Tudo ao seu redor começou a girar. A última imagem que ele viu foi Lara e Davi, chocados, e a expressão de desespero na nova Camila, antes que a luz os engolisse por completo. Marcelo olhou para aqueles homens armados, a respiração acelerada, e então algo estalou em sua mente. A verdade! Tudo depende da verdade! Sem hesitar, ele gritou: "Vamos!" e puxou Lara e Davi para o que parecia ser a única saída. As chamas começaram a pegar, o som de balas ecoava, e tudo ao seu redor parecia desmoronar. Mas no fundo de sua mente, um pensamento o assolava. Quem eram aquelas mulheres? O que realmente significava a revelação daquela noite? Ele sentiu o peso de seu mundo desmoronando enquanto se afastavam, sem saber que as verdadeiras respostas poderiam ser ainda mais devastadoras do que a terrível noite que continuava a se desdobrar. Para sempre. O que mais estava reservado para eles se estava tudo prestes a ficar muito, muito pior? Marcelo puxou Davi e Lara, sua mente fervilhava. O mundo estava desmoronando ao redor deles, e a única coisa que ele queria era sair daquele pesadelo. O eco de gritos, tiros e estilhaços preenchia o ar. Mas ele precisava focar. Corra! A saída é por aqui! Ele sabia que não poderiam perder tempo! A fumaça começou a queimar seus olhos, mas ele não se importou. Seus filhos estavam em perigo. Quando eles alcançaram a porta, algo explodiu na direção oposta, fazendo o chão tremer como um terremoto. Marcelo se virou rapidamente, instintivamente, colocando o corpo na frente de Davi e Lara. Ele viu um homem alto, armado, vindo em sua direção. O rosto do invasor estava distorcido pela raiva, e Marcelo reconheceu a expressão. Era um dos capangas de César. O pânico disparou em seu peito. "Vá!" gritou ele, mas antes que eles conseguissem correr, o homem atirou. O tiro foi tão rápido que Marcelo mal teve tempo de reagir. Mas então, algo inesperado aconteceu. A mulher de vermelho, que até então parecia estar apenas presa em seu próprio desespero, saltou na frente deles, usando os braços para bloquear o ataque. "O que você está fazendo?" Mas os olhos da mulher ardiam com uma determinação que ele nunca havia visto. "Eu não posso deixar que ele te machuque." Seu corpo estava balançando, e então ela caiu, a expressão de dor e surpresa estampada em seu rosto. Ele correu em direção a ela, mas não antes de ver uma cena que cortou sua respiração. "Não!" Davi gritou, suas mãos cobrindo a boca, enquanto Lara olhava para a mulher caída com lágrimas nos olhos. Marcelo se ajoelhou ao lado dela, tentando vê-la, mas as visões voltavam a ser turvas, distantes. A mulher de vermelho olhou para eles com um sorriso triste.
Agora você entende o que a verdade pode fazer. Suas palavras eram quase um sussurro. Lara segurou a mão dela e o ato parecia ter estancado o tempo. Você não pode partir assim. Você tem que nos ajudar. As lágrimas de Lara brotavam. Uma torrente de desespero. Mas a mulher apenas fechou os olhos, a respiração se tornando cada vez mais fraca. Foi nesse momento, enquanto o caos rugia ao redor, que um som familiar atravessou o ambiente. Um carro chegou e uma figura conhecida saiu dele. O coração de Marcelo congelou. Ele não podia acreditar. É a Camila, a mãe de Lara e a sua esposa! Estava ali, triunfante e determinada. Ou não? A imagem dela era marcante. Mas quando Marcelo olhou bem nos olhos dela, algo estava errado. Havia um brilho estranho, quase ameaçador. Você não deveria estar aqui! Ele gritou, o medo se transformando em frustração. Eu vou cuidar disso, Camila respondeu, e seu tom carregava uma confiança que Marcelo não conseguia ignorar. Ela se virou para os homens armados, como se tivesse um poder que ele não poderia entender. Levante suas armas e vá embora, ela ordenou, e estranhamente os capangas hesitaram. O que estava acontecendo? Marcelo olhou para Davi e Lara, ambas as crianças observando a cena como se estivessem assistindo a um filme que não podiam entender. Mas... Então, uma reviravolta brutal aconteceu. Camila levantou uma mão, tirando um dispositivo do bolso. O que parecia ser um simples pingente se transformou em um dispositivo de controle. Com um movimento rápido de dedo, uma onda de luz percorreu o chão e começou a afetar os homens armados. Eles caíram um por um, com expressões de choque, como se estivessem sendo eletrocutados. Marcelo sentiu um nó na garganta. A mulher de vermelho, o sacrifício dela, tudo estava interligado. Camila, o que você está fazendo? Quem é você? Sua mente mal conseguia processar a transformação. Aquela não era a mulher que ele pensava conhecer. Camila sorriu de forma enigmática. Você sempre pensou que eu era uma vítima. Não é! Você não sabe o que eu fiz. Eu sou muito mais poderosa do que você pode imaginar. As palavras a atingiram como um soco. Uma verdade brutal começou a se desenrolar em sua mente. Espera, isso era o plano de César? O que mais havia sido escondido? Antes que pudesse pensar em uma resposta, as luzes da mansão começaram a piscar e o chão abaixo deles começou a tremer. Algo mais estava por vir. Precisamos sair agora! A mulher de vermelho finalmente disse algo. Mas era tarde demais. Algo diferente estava acontecendo na sala. Camila olhou para ele, a expressão dela tão neutra. Mas havia uma intensidade nos olhos que ele não conseguia desviar. Você não pode fugir do que está prestes a acontecer. Você precisa lidar com a verdade. E com isso, o mundo ao redor de Marcelo explodiu em luz e cor, levando todos a um abismo profundo. Enquanto tudo se evaporava, uma única pergunta ecoava na mente de Marcelo. Até onde a verdade estava disposta a levá-lo? O mundo parecia desmoronar em câmera lenta. Marcelo estava paralisado enquanto as lamas dançavam ao seu redor. O cenário estava se transformando em um pesadelo. E as palavras de Camila ecoavam em sua mente, disfarçadas de um aviso sombrio. Você precisa lidar com a verdade.
Mas o que era essa verdade? Ele olhou para Lara e Davi, seus rostos refletindo o mesmo medo e confusão que o dominava. Não parecia real. Tudo estava girando. Ele queria gritar, queria entender. Com a fumaça em volta, a figura de Camila parecia uma miragem, quase irreal. Será que tudo aquilo era um truque? Então, para além do barulho e do caos, algo ainda mais surpreendente surgiu. Uma luz cintilante atravessou a sala e uma nova onda de calor emanou do objeto nas mãos de Camila. Era um dispositivo, um tipo de controle remoto que ela estava segurando como se fosse sua arma final. A sala tremeu ainda mais e um barulho ensurdecedor tomou conta do ambiente. Ele conhecia aquele som. Era o alerta de um dispositivo. Camila, o que você está fazendo? Ele nunca havia se sentido tão impotente, mas o terror na voz dela o fez dar um passo para trás. Eu estou assumindo as rédeas, Marcelo! Camila gritou, a determinação em sua voz mais forte do que nunca. Mas, em vez de ajudá-los, a luz que emanava do aparelho parecia envolver a todos como uma nuvem de fumaça colorida, paralisando os homens armados, deixando-os imóveis como estátuas. Marcelo piscou, tentando entender o que estava acontecendo. E então, tudo desmoronou. O brilho da luz revelou algo chocante. Uma terceira mulher. Uma figura idêntica a Camila. As duas se encararam com intensidade. E o chão parecia desabar sob os pés de Marcelo. Como assim? Elas eram gêmeas? Ou era apenas uma ilusão? Eu te avisei. Glenda! A nova Camila exclamou entre lágrimas. Estava claro que você não ia deixar essa criança em paz. Você não pode jogar esse jogo comigo, irmã. A mulher de vermelho, agora identificada como Glenda, respondeu com uma raiva intensa. Você sabe o que está em jogo. Os olhos de Marcelo se arregalaram. Irmã? O que você está dizendo? Você é irmã dela? Como isso é possível? Você não fazia ideia, fazia? Glenda desviou o olhar, olhando para ele com uma mistura de dor e raiva. A verdade é que nossa família foi destruída por causa de César. A luta começa com ele, mas termina aqui. E isso inclui o que fizemos com você. Aquela frase cortou fundo. O que significava isso? O que ela tinha a ver com sua vida e sua família? Davi e Lara pareciam confusos, mas Micael ficou estático, o peso das revelações pairando no ar. E então, algo ainda mais chocante aconteceu. Glenda puxou um objeto do bolso, um colar antigo que tinha o mesmo pingente da mulher de vermelho. Isso é de nossa mãe! Ela deixou para nós como um sinal, uma esperança. Os olhos de Glenda brilhavam. Mas a intensidade de suas palavras transmitia um profundo pavor. Marcelo sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer? O que nossas mães têm em comum? César, ele não só destruiu nossas vidas, ele é o responsável por tudo isso. Ele planejou para nós duas ficarmos longe uma da outra, manipulou cada passo que demos. E agora o ciclo precisa ser quebrado. E no calor da batalha, a tensão estava em um clímax insuportável. Marcelo olhou para Lara, que piscava sem compreender. No fim, tudo se sentiu como um trágico jogo de xadrez em que eles eram as peças. Os capangas de César estavam se levantando novamente, os olhares raivosos se voltando para a confusão na sala. Marcelo percebeu que o tempo estava se esgotando e um grito cortou o ar. Corra agora!
Mas a realidade se desdobrou em 1000 peças, e ele se viu diante da verdade que poderia destruir tudo o que conhecia. Camila, Glenda, a conexão entre as duas. E César, um nome que agora soava como uma maldição. Eu não posso fazer isso, pensou. Não agora. A cena diante dele se transformou em um turbilhão de questionamentos e incertezas. O que mais estava escondido? E, claro, o que significava ter duas mulheres conectadas a seu passado. A única coisa que ele sabia era que essa noite ainda tinha muitos segredos a serem revelados. E talvez a verdade fosse uma arma, mas também uma armadilha. As chamas dançavam, lançando sombras terríveis, enquanto Marcelo olhava para os rostos aterrorizados de Davi e Lara. Era a hora da verdade. Ele sentia que cada segundo contava. "Precisamos sair!" ele gritou. Mas a adrenalina fervilhava e as diferentes Camilas estavam entrelaçadas em um conflito que parecia não ter fim. "Eu quero saber a verdade!" Marcelo berrou, a voz ecoando no caos. Mas as palavras mal transcendiam o barulho ensurdecedor da batalha. Glenda e Camila estavam frente a frente, seu semblante carregado de emoções conflitantes. Uma mistura de dor e raiva que fazia o coração de Marcelo acelerar. As revelações que haviam passado despercebidas agora se transformavam em um pesadelo. "Não podemos deixar tudo isso acabar assim!" Glenda rosnou, sua voz carregada de desespero. A luz pulsava ao redor delas, mas algo em Marcelo a fazia hesitar. "Por que estamos fazendo isso?" ele gritou, quase em prantos, observando os homens armados se aproximando. Os olhares deles eram insaciáveis. Cada movimento fazia seu coração disparar. E com isso, a consciência do perigo apenas se intensificava. Camila e Glenda trocaram um olhar silencioso. Um entendimento profundo. Com um grito coletivo, elas se uniram, enchendo a sala com uma luz brilhante. Um escudo mágico de proteção. "Vá! Agora!" gritaram em uníssono. E naquele momento, uma onda de energia varreu o local, desestabilizando tudo ao redor. Marcelo pegou Davi e Lara pela mão e, em um movimento rápido, puxou-os para a segurança do corredor. O calor das chamas atrás deles proporcionava um impulso, e Marcelo não olhou para trás. Os sons de gritos e o barulho dos capangas de César se perdendo na confusão eram a única certeza que tinham. Eles precisavam escapar. Correram, passando pelas portas e se perdendo em meio às sombras da mansão. Mas a verdade ainda pesava em seu coração. O passado, as armações, os segredos, tudo se tornava um emaranhado de confusão inescapável. "Pai, a gente vai ficar bem?" Davi perguntou, a inocência em seu olhar fazendo o peito de Marcelo apertar. "Sim, meu filho, vamos ficar bem", ele respondeu, mesmo que uma onda de dúvida o abalasse. A saída estava à frente. Luzes brilhantes se infiltravam através das portas, prometendo um futuro incerto, mas também um sopro de esperança. E uma vez lá fora, Marcelo virou-se para ver a mansão em chamas, as chamas lambendo o céu noturno. Ele viu a figura de Camila e Glenda se afastando no caos, mas o que ainda poderia esperar deles? A mesma pergunta ecoava em sua mente enquanto ele conduzia Davi e Lara em segurança. O que mais estava escondido? O que o futuro reservava para todos eles? Marcelo sentiu um nó na garganta. Ele sabia que tudo tinha mudado.
e que nunca mais seria o mesmo. Agora, enquanto as luzes da mansão se apagavam, ele percebeu. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. Não era apenas uma luta contra César, mas a batalha por verdade, amor e família. E a única coisa que ele tinha certeza era de que não desistiria. Nunca! Mas, e se tudo isso for só o começo? A dúvida pairava no ar, e a incerteza daquela noite escura envolvia Marcelo, Davi e Lara. E para você que chegou até aqui, eu preciso de seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais conteúdo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Juntos, podemos construir uma comunidade ainda mais forte.